Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da Semana da Virada de Chave. Esse evento é dedicado a mostrar para vocês um caminho para emagrecer de forma definitiva, com bem-estar e inteligência. Chega de efeito sanfona, de ficar sofrendo com a comida, de dietas restritivas, de tentar emagrecer e não conseguir. Eu quero mostrar para vocês como é possível fazer isso com bem-estar. A minha missão aqui é que vocês resgatem o prazer de comer, parem de sofrer com a alimentação e tragam paz para a sua alimentação, para o seu estilo de vida, porque qualidade de vida é isso, né? A gente também poder desfrutar da nossa alimentação, poder realizar as nossas tarefas com vitalidade, com energia, né? E tirar essa ideia fixa que a gente tem com comida, do que pode, do que não pode comer. Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim: ai, o meu problema é que eu amo comer. Gente, amar a comida não é um problema, é maravilhoso, né? A gente tem que realmente desfrutar de uma boa alimentação, comer com prazer, desfrutar da companhia, celebrar. Então, nada disso impede emagrecimento se você tem recursos, habilidades, se você come com moderação. E é possível você gostar de comer e poder desfrutar sem exagero, sem enfiar o pé na jaca, sem perder o controle com a comida. E é um pouco disso que eu tenho mostrado aqui para vocês. Quem está chegando aqui agora, eu gostaria muito que revisse as aulas passadas. Elas vão ficar disponíveis por pouco tempo, mas é muito legal que vocês possam ver a aula do dia primeiro, a segunda aula, para vocês entenderem todo o embasamento científico, todo o raciocínio para a gente estar chegando aqui nesse terceiro dia, que hoje vocês se preparem, porque hoje o que eu vou dar para vocês é realmente um mapa de como alcançar o emagrecimento definitivo com bem-estar e inteligência, né? Para você ter um corpo saudável, mas também você ter uma mente saudável, você ter, não ficar estressado em relação à comida e realmente ver na sua alimentação algo positivo, e que aí sim, com essa visão da alimentação mais positiva, você consegue manter esse padrão por bastante tempo, né? Diferente das dietas, que é uma situação sofrida, que requer esforço, e aí quando você alcança um peso, você logo fala assim: ah, agora eu cheguei, agora eu posso comer o que eu quero. Essa situação não é sustentável. Então, o que eu quero é que você goste da sua alimentação, goste do seu padrão alimentar, para justamente você poder mantê-lo para o resto da sua vida, e para isso o fator prazer e satisfação é essencial. Então, antes da gente mergulhar aí no conteúdo, né, no mapa para levar vocês ao emagrecimento definitivo, eu vou fazer uma rápida revisão aqui do que foi o primeiro dia e o segundo dia, mas quem quiser maiores detalhes, eu super recomendo que assistam às aulas anteriores. Então, no primeiro dia, a gente falou sobre os 5 erros que não deixam você emagrecer. Os 5 erros são, né, fazer uma dieta que você odeia, porque a gente conversou bastante disso, né? Tudo que a gente odeia, a gente não consegue manter. Não é uma questão de força de vontade, não é uma questão de disciplina, é uma questão científica da nossa natureza. A ciência do comportamento tá aí para mostrar pra gente que a gente só consegue manter um comportamento se ele trouxer satisfação. Então, na nossa alimentação, a gente também precisa buscar essa satisfação. O segundo erro é fazer do comer uma conta de matemática. A gente viu como a ideia de caloria, ela é falha, né? Não é que a gente não possa usar caloria em algumas situações específicas, mas esse conceito de caloria é super valorizado. Na aula do primeiro dia, eu dei uma explicação completa e científica sobre esse assunto, então se você se interessou e não viu, corre lá para ver.
O terceiro erro é ignorar a força do ambiente. O nosso ambiente influencia muito as nossas atitudes, os nossos comportamentos, inclusive quem nós somos. Então a gente precisa ter ciência desse fator também na nossa alimentação. O quarto erro é mudar o que você come sem melhorar a si mesmo. Então a gente às vezes controla o que quer comer, mas acaba descontando um estresse na comida, desconta uma ansiedade na comida, não aprende como comer quando tem fome, quando parar, quando está saciado. Então, se a gente não ganhar essas habilidades, se a gente não se transformar, a gente vai acabar sempre caindo nas mesmas armadilhas. E o quinto erro é mirar em números, né? Você colocar no seu alvo que você quer chegar a pesar 60 quilos, 70 quilos, 50 quilos, que você quer ter 16% de gordura, 18% de gordura, 20% de gordura, a você estipular um número. Eu expliquei como isso é uma mentalidade de escassez, né? Então você sofre, né? Você não desfruta do processo, passa a sensação de que você só vai ser feliz se você chegar nesse número e, na verdade, o nosso corpo não é uma massinha de modelar. A gente não pode simplesmente determinar quanto que a gente vai pesar ou quanto que vai ser nosso percentual de gordura. Existem muitas variáveis. Então, não é a gente que determina os números, né? Então, esse é um objetivo que pode trazer muita frustração. E aí, o problema é exatamente esse. Se a gente fica frustrado e a gente vê que a gente não está chegando nesse número, a gente abandona o processo e isso faz com que a gente pare de evoluir. Bom, no segundo dia eu falei sobre os antídotos desses problemas. Então, o primeiro antídoto é emagrecer, é sobre bem-estar e não disciplina. Eu acho que esse é o tom aqui, né, de todo o evento. A gente tem que trazer o elemento de bem-estar, de satisfação para nossa alimentação. A comida pode e deve ser desfrutada. Dentro da alimentação saudável existe uma gama imensa de possibilidades. Então, a gente tem que parar de ficar preso ao que é certo, o que é errado e buscar dentro de uma alimentação natural e caseira, com alimentos naturais, aquilo que a gente gosta, tá? Esse é o elemento que vai fazer com que você mantenha a sua alimentação por muito tempo, uma alimentação saudável por muito tempo e todo o resultado, ele é fruto da constância. Então, a constância é o que a gente tem que tentar buscar, tá? E não resultados rápidos. O segundo ponto seria coma bem e mate a sua fome. Então, é a ideia, né? Então, ao invés da gente guiar a quantidade de comida que a gente come pelas calorias, por pesagem na balança, a gente tem que se guiar pela nossa fome e a nossa saciedade, que é um mecanismo perfeito de controle, né? Então, se a gente come comida boa, se a gente come comida saudável, naturalmente a nossa fome, a nossa saciedade vai ser reflexo da nossa necessidade fisiológica, tá? Então, é possível sim emagrecer sem fome. Aliás, né, a fome é o cemitério de todas as dietas. Então a gente não pode ter fome, senão a gente vai abandonar esse padrão e a gente vai buscar alimentos supercalóricos. O terceiro é molde o seu ambiente a seu favor. Então, se a gente tem que, né, se o erro seria ignorar o ambiente, aqui a gente tem que ter atenção aos estímulos que o ambiente estão trazendo pra gente, quais são os gatilhos que o ambiente possui, que nos levam a comer de uma forma errada ou certa, né? Assim, que nos levam a ter exageros ou comer alguma coisa que a gente não tá querendo comer e programar esse ambiente a nosso favor. O quarto é desenvolver inteligência alimentar, né? Então a gente tem que saber suprir a nossa necessidade da melhor forma. Então, se a gente está ansioso, a gente tem que lidar com a nossa ansiedade de uma
forma mais construtiva e não através da comida. Isso serve para ansiedade, tristeza, isso também serve para a gente desenvolver uma maior percepção da nossa fome e saciedade e também para a gente ter atenção aos nossos pensamentos. E aí, o quinto, finalmente, é 1% melhor todos os dias. Então, ao invés da gente ter como objetivo números, a gente precisa identificar quais são os pontos que a gente precisa melhorar e tentar buscar melhorar esses pontos, né? Então, se você exagera no doce quando tá ansiosa, isso que você precisa melhorar, né? Tenha como objetivo melhorar a forma como você lida com a ansiedade. Porque se você não comer quando estiver ansiosa, se você desenvolver outro tipo de recurso, naturalmente você vai evitar muitos excessos, né? E isso ao longo aí dos dias e das semanas e dos anos vai impactar muito no seu peso, tá? E então, e aí também, né, a ideia da performance, né? Então, se você pratica esporte, escolha um esporte que você se apaixone, tente melhorar nele um pouco por vez, porque se você se torna mais forte, mais ágil, se você consegue levantar mais peso, se você dança melhor, faz mais pontos num esporte, né, com bola de jogo, se você vai melhorando a sua performance, você naturalmente vai ficando com um corpo mais capaz, né? Mais ágil, mais forte, mais bonito, com uma silhueta mais bonita. Tá? E isso faz com que você permaneça no seu processo, né? Porque daí você vai desfrutar de todo a sua jornada e não só ficar esperando chegar ali num ponto, né, num número para ser feliz. Não, você vai, a cada conquista, a cada aumento de peso na academia, você vai vendo, né, a sua evolução, tá? Então, isso é o mindset que você precisa ter. Muito obrigada a todos que estão lá na comunidade, participando, engajando, deixando os comentários, as pessoas que deixaram comentários aqui nos vídeos, muito obrigada pela participação. Eu queria agora mostrar um vídeo do que as pessoas que fizeram virada de chave do ano passado tem a dizer sobre esse método que eu vou mostrar para vocês hoje, o passo a passo, né, o mapa para chegar ao emagrecimento definitivo, com bem-estar e inteligência. Então eu quero aqui que vocês vejam um pouquinho do que as pessoas falaram sobre isso. Virada de chave, eu adorei ter participado, achei que valeu muito a pena. O virada de chave para mim foi muito importante na minha vida. A gente ela fazia uma aula, a gente fazia uma mentoria ao vivo e também com algumas tarefas. Isso ajuda a gente a colocar metas e colocar em prática algumas coisas que a gente às vezes tem dificuldade, do tipo aumentar a ingesta de legumes e frutas. Então, assim, ela traz ferramentas que a gente pode ir aplicando ali, né, no dia a dia e vai fazendo esse acompanhamento. Realmente me surpreendeu pelas inovações que houve, que me foram apresentadas, aprendi bastante, alguns conceitos que eu não conhecia, apliquei esses conceitos, tem toda uma parte prática assim, nas discussões que houve durante o curso. Eu acho que saí bastante satisfeito e aproveitei bastante o texto. A virada de chave é conseguir ter alguém que te acompanhe para colocar em prática esse processo, né? Porque ela traz muitas ideias, conhecimento e ferramentas para poder colocar em prática algo que sozinho muitas vezes é difícil, né? Como é uma coisa feita em grupo, você vê todas as pessoas caminhando, cada uma dentro da sua realidade, né? Mas criando a sua própria trajetória e tendo resultado. E não são resultados imediatos, eles são resultados construídos, mas com chance de serem mais permanentes, né? Mais permanentes, que ficam, não vão embora na hora que acaba. Eu nunca vi nada parecido com o conteúdo desse curso em lugar nenhum. Muito se fala sobre dieta, mas tudo junto, o olhar da Priscila, ela é muito estudiosa, ela faz umas ligações de algumas coisas que são inesperadas e que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. O curso em si, ele é muito interessante porque ele dá o respaldo de conteúdo teórico de uma maneira não maçante, é super tranquila as aulas, elas têm 15, 20 minutos e elas são bem práticas, assim, ela traz
exemplos de coisas simples do seu dia a dia, mas com todo, você vê que tem, o que é interessante é que de uma maneira muito simples, muito objetiva, a doutora Priscila consegue passar a mensagem, só que você vê que por trás daquilo tem uma profundidade gigantesca de conhecimento. Professora Priscila, né? Interessante que ela, além da parte de nutrição, a parte de qualidade de vida que ela aprendeu em Harvard, né? Ela, por ser médica, nefrologista, apresentava assim, justificativas científicas, apresentava o lado científico e depois exercia a prática. E esse aspecto é muito importante para você entender e acreditar no processo. Aprendi muita coisa nova, então assim, de qualidade técnica, conhecimento que a Priscila passou pra gente, realmente é bastante coisa, aprendi muita coisa, inclusive algumas aulas eu revi algumas vezes para até conseguir assimilar todo o conteúdo. Existe poucas pessoas que têm a formação que a doutora Priscila tem, né? Então ela é uma médica, ela é especialista em nefrologia, que é uma área super complexa que mexe com o metabolismo no corpo humano. Ela fez pós-graduação em nutrologia, né, na parte de nutrição. Depois foi para Harvard fazer pós-graduação em medicina do estilo de vida. Então é uma pessoa que tem doutorado, enfim, então tem toda uma história e uma capacidade de orientar, ser uma mentora, né? Uma mentoria, né? Para guiar essas pessoas nesse caminho próprio e mais definitivo. Foi muito legal porque eu pude trazer escolhas mais conscientes para dentro de casa e as crianças, meu marido, tiveram que entrar ali na onda também. Muito importante porque realmente eu estou conseguindo conscientizar o que realmente faz bem para mim, na minha alimentação, no meu dia a dia, na minha academia. Através do curso, valorizar os aspectos musculares, assim, eu comecei a fazer mais musculação sempre com um determinado objetivo, né, de melhorar a massa muscular, tal. Eu me senti melhor, mais satisfeito assim corporalmente, o meu corpo se comportando melhor em situações de exercício. Eu adquiri uma força maior do que eu tinha antes, ajudando no meu exercício aeróbico. Da gente conseguir entender a nossa fome, a nossa saciedade, são coisas super importantes. O nosso estresse, a nossa ansiedade, e a gente respeitar as nossas necessidades, as necessidades do nosso corpo. Então, eu acho que ele é um curso que abrange o nosso corpo e a nossa vida por completo. Eu acho que assim, desde o primeiro momento, você vê que é uma coisa muito diferente do que é o habitual, né? Na minha opinião, ele não se limita à alimentação, a emagrecer, ele é muito maior do que isso. A gente tem ensinamentos que ajudam a gente a viver melhor. Isso que é interessante, essas mesmas ferramentas que você utiliza para melhorar, por exemplo, a sua alimentação, você pode utilizar ela para as outras áreas da sua vida. Como atividade física, como esportes, né, relação à atividade física, qualidade de vida, estar presente, né, ferramentas de consciência plena, né, estar aqui, né, organização, né, organização de agenda, de tudo. Não é só sobre alimentação, é uma virada de chave para a vida como um todo. Sim, eu recomendo sim. Não tenho dúvida que vale a pena, porque experiência própria, né? Eu fiz o curso e tive ótimos resultados, de fato foi transformador. Aí agora a gente tenta passar isso para os irmãos, para os pais, mas eu acho que eles vão ter que fazer o curso. A gente falando, eles não acreditam. Se você de fato quer ter uma mudança permanente, um resultado no longo prazo para a sua vida, e uma mudança, uma virada de chave, acho que é um nome muito apropriado, esse curso é para essa pessoa. Esse curso é para a pessoa que quer tomar as próprias decisões e as melhores decisões para a vida dela. Então eu acho que realmente é uma mudança é uma virada de chave, é uma mudança de vida e uma mudança de olhar
que acho que isso tinha que se espalhar pela sociedade inteira, de verdade. Eu recomendo fortemente o curso, muito. Então, quando você faz uma dieta, você fica muito focado aqui no o que você come. Mas existem muitas questões que levam a gente a comer. A alimentação não é só o que você come, mas o porquê você come e o como você come também forma a sua alimentação. Então, a gente precisa ter um olhar mais abrangente e a gente precisa entender os motivos que te levam a comer, né? Então, às vezes são pensamentos, às vezes são emoções, às vezes são hábitos, às vezes é a falta de atenção, né? Às vezes é porque você não dormiu direito e tá com sono. Então, tudo isso leva você, às vezes, a um comportamento de comer mais, comer menos, exageros. Então, a gente tem que ter essa ciência, né? E a verdadeira virada de chave é quando você começa a agir da base para o alto, né? Então, é diferente da dieta, né? Que tá só pensando aqui no que você come e ignora esses fatores. Mas quando você você muda a direção, né? Então você melhora essas questões, comer de uma forma saudável se torna algo natural, né? Não é uma questão de se impor, de fazer, né, na força ter uma alimentação saudável. Porque você vai estar sabendo gerir melhor as suas emoções, né? Você vai entender os motivos que te levam a comer e de repente você vai ajustar isso, rever, né? Então, ao invés de apenas reagir a essas questões, você começa a lidar com isso de uma forma melhor e aí é natural que você coma melhor, né? Porque você não vai estar comendo por um reflexo, porque algo aqui não está bom. Então, essa é a verdadeira virada de chave, a gente vir de baixo para cima. E quando a gente faz isso, a alimentação saudável acontece de uma forma muito mais natural. E continuando comendo o que você gosta, né, sem restrição, entendendo que uma vez ou outra é normal você comer um docinho, né? Mas é totalmente diferente você comer um doce numa situação que você quer muito comer o doce do que você comer o doce porque você tá ansiosa e você quer preencher um buraco no seu coração, né? Porque você tá com fome, ou porque você tá estressada, né? Ou porque você não dormiu direito. Naturalmente você vai perceber que você não precisa do doce tantas vezes assim. Então, no meu método Virada de Chave, eu desenvolvi um tripé da alimentação saudável. São 3 pontos que são essenciais a gente olhar se a gente quer evoluir, se a gente quer se desenvolver e se a gente quer ter uma alimentação mais saudável e, como consequência, ter o emagrecimento que a gente espera. O primeiro ponto é o alimento em si, né? Então, é claro que o que a gente come é importante dentro da alimentação. Também a gente precisa olhar para o ambiente e também sobre o indivíduo, né? Então, esse tripé é a síntese do que a gente precisa ter atenção e cuidado e melhorar para que esse processo aconteça de uma forma sólida e progressiva. A nossa alimentação, ela é formada por todos esses fatores, né? O nosso ambiente determina muito sobre a nossa alimentação, quem a gente é como pessoa também. Então a gente precisa realmente, né, trazer esses elementos para a nossa atenção. E a satisfação tem um papel central nesse tripé. Para ele funcionar, para ele durar, para você ter constância, para você ter qualidade de vida, para você deixar de ficar obcecada por dieta, por comida, com o que pode, não pode comer, a gente sempre tem que ter em mente que a gente precisa ter o componente de satisfação na nossa alimentação. Quando a gente fala em ter prazer com a alimentação e buscar isso, muitas pessoas falam assim, mas se eu for buscar ter prazer na alimentação, eu só vou comer doce, eu só vou comer chocolate, eu só vou comer hambúrguer, porque é isso que me dá mais prazer.
Isso é uma ideia, né? Muitas pessoas pensam assim, só que eu queria trazer aqui a ideia, uma visão mais abrangente sobre satisfação. O prazer que uma batata frita, um hambúrguer, um chocolate, um sorvete te proporcionam é um prazer das papilas gustativas, né? Então, realmente é uma explosão de sabor ali. Mas existe a visão mais abrangente da satisfação, né? Então, você está plenamente satisfeito, sim você gostar do paladar, né? Ter prazer com o seu paladar, mas é também você se sentir nutrido, né? E com energia. É você atender às suas necessidades. Então, se você tá triste, de repente você vai precisar chorar, de repente você vai precisar de um abraço, de repente, né? Se você tá estressado, de repente você pode correr, você pode fazer uma massagem, você pode ouvir uma música. Então, satisfação, ela é mais ampla, né? Ela envolve todos os sentidos do nosso corpo e como a nossa capacidade de atender às nossas necessidades, né? E mais, é muito diferente como a gente se sente, né, o bem-estar de comer uma comida, né, um prato de arroz, feijão, carne, salada, né, como aquilo traz uma sensação de bem-estar e você comer um hambúrguer com batata frita, né? Então, essa sensação do pós, né, de às vezes você come uma comida assim muito calórica, uma comida não tão saudável e você fica empachado ou você fica sem energia depois, isso também não é bem-estar, né? Agora, um prato de comida caseira, ele vai te deixar se sentindo bem. Então, isso é bem-estar, isso é satisfação. Então, a gente não pode só olhar para o prazer da papila gustativa, mas sim com essa ideia mais abrangente de satisfação. Para finalizar essa ideia de satisfação, ela realmente é a chave da mudança, é o que faz você adquirir e manter um hábito. E de novo, eu trago aqui a ideia da constância, né? A gente precisa buscar a constância se a gente quer resultados duradouros, tá? E não só ficar tentando achar fórmulas mágicas que não vão durar. Eu vou falar agora para vocês um pouco mais a fundo de cada item do tripé. Começando pelo alimento, né, o que você come, é super importante a gente pensar na qualidade da nossa alimentação. E a melhor forma da gente fazer isso é pensando na qualidade dos alimentos. Então a ideia não é comer menos, mas sim usar de estratégia e inteligência para comer melhor. Né? Existem alimentos que vão nos dar mais saciedade e vão nos ajudar a emagrecer. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na qualidade dos alimentos. Então, se a gente buscar uma alimentação natural, basicamente isso já vai ajudar muito, né? Uma coisa que eu acho interessante é aumentar a quantidade de vegetais, né? Então, se você come pouco vegetal, tenta aumentar um pouquinho mais. Se você já come bastante, tenta ter como objetivo metade do seu prato com vegetais. Mas assim, não busca, né, o vegetalzinho sem graça. Procure achar formas de preparar os vegetais de uma forma que seja prazerosa para você, né? Busque esse elemento da satisfação. De novo, é o que vai fazer você comer mais, né? A ideia não é só comer mais vegetais, mas a ideia é passar a gostar dos vegetais. Então isso a gente também faz um pouquinho por vez, experimentando um pouco mais por vez, né? Mesmo se você não come nada, o seu objetivo aí não vai ser colocar metade do prato de vegetais, mas tenta aumentar um pouquinho, tenta experimentar vegetais novos, ache um vegetal que você goste, procure receitas para você encontrar uma forma de preparar que você gosta, né? Mas tenha isso como objetivo de longo prazo. Ingerir alimentos fontes de proteína. A proteína é um tipo de alimento que ajuda na saciedade, ajuda na síntese muscular. Então, é sempre interessante a gente buscar ter proteína nas nossas refeições. Escolher boas fontes de carboidrato, né? Então,
A gente não precisa eliminar o carboidrato da nossa alimentação, mas a gente pode escolher os carboidratos de uma forma mais inteligente, aqueles que têm baixo índice glicêmico, os que têm mais fibra, né? Então, e principalmente, né, assim, a dieta low carb, como eu já falei aqui, ela traz de fato resultados, mas como todas as dietas, ela não consegue se manter por muito tempo. Então a ideia talvez seja combinar as duas estratégias. Veja os carboidratos que você não faz questão, e aí sim você pode até diminuir, mas não tire da sua vida aquilo que você ama, né? Porque é isso que vai trazer equilíbrio na sua alimentação, é você manter as coisas que você ama. Eu, por exemplo, não abro mão do meu pão no café da manhã. É um pão de fermentação natural, delicioso, de alta qualidade, e eu não vou tirar ele do meu café da manhã, porque isso traz equilíbrio para o resto do dia, eu ter aquela coisa que eu gosto tanto, tá? Isso evita exageros também, certo? Então não saia cortando tudo que você gosta só para seguir uma regra. O quarto, né? Guie a quantidade que você come pela sua fome e saciedade, tá? Isso é crucial. Diminua o consumo de açúcar, farináceos, ultraprocessados e não seja perfeccionista, né? Entenda que às vezes você vai falhar e aí uma vez que você falhe, apenas volte. Não fica aí entrando numa tempestade de pensamentos, então agora foi tudo por água abaixo, já que eu comi isso, eu vou enfiar o pé na jaca. Não, é normal acontecer essas situações, apenas volte. Então não queira mudar tudo de uma vez, né? Escolha ali os pontos que você acha que você consegue mudar agora e trace metas bem específicas, tá? Então, essa é a ideia, tá? Ir mudando um pouco por vez para a gente evoluir sempre. O segundo pilar é o ambiente. Então, o ambiente é tudo aquilo que está ao seu redor que te influencia a comer de uma determinada forma. Então, os lugares que você frequenta, as pessoas com que você convive, os hábitos, né, dessas pessoas, o tipo de comida que você tem em casa. E aí, né, abre uma chave aí se você faz mercado toda semana ou não, se você compra produtos frescos ou não, se tem comida para você cozinhar na sua casa. Onde você guarda a comida, né? Então, se você de repente tem chocolate ali bem fácil e disponível, você vai comer mais chocolate. O horário que você faz as refeições. A gente é muito mais influenciado pelo ambiente do que a gente imagina. Então a gente tem que ter atenção, tem que identificar esses gatilhos, tem que identificar como o ambiente está influenciando o nosso comer e tem que ir fazendo pequenos ajustes, tá? Mas a ideia é que você module esse ambiente para que você possa alcançar os seus objetivos de uma forma mais fácil. Se o seu ambiente está cheio de estímulo que te leva a comer, você o tempo todo vai ter que ficar lutando contra eles, né? Na base da força de vontade e na disciplina. Agora, se o seu ambiente está te favorecendo, você fica livre, né? Você pode ficar com a guarda baixa e usar a sua energia de uma forma mais produtiva. E o terceiro pilar do nosso tripé é o indivíduo. A palavra indivíduo vem de indivisível, né? Do corpo e da mente. Então, aqui nesse pilar, eu coloco tanto o tipo de pensamento que a gente tem, como as nossas habilidades em gerir as nossas emoções, em atender às nossas necessidades, assim como também como a gente percebe e atende os nossos sinais de fome e saciedade. Então, a ideia aqui é ganhar habilidades, tá? Então, a gente precisa ganhar habilidades para atender às nossas reais necessidades. A gente precisa saber qual é a nossa real necessidade daquele momento e precisa desenvolver recursos para atender essas necessidades
de uma forma mais apropriada. Então, se a gente tá ali com uma emoção difícil, a gente precisa desenvolver recursos para lidar com aquela emoção de uma forma mais construtiva. A comida não é uma forma construtiva da gente lidar com as nossas emoções, né? A comida a gente vai comer, o prazer é super efêmero e logo na sequência a gente vai continuar com o problema de base e ainda vai ter mais um problema, que é ter comido demais. Então, é possível ganhar essas habilidades. Pode levar um tempo, mas essa é a ideia, é você ter isso como objetivo, né? Então, se você tem um comer emocional, tenha como objetivo lidar com o comer emocional. Por mais tempo que leve, é aí que vai estar a virada de chave, é você não comer mais quando estiver ansioso, não comer mais quando estiver estressado. A gente falou também dos pensamentos, né? Então, toda ação começa com pensamento e a gente tem muitos pensamentos sabotadores que nos levam a comer, né? O já que eu comi um pedaço de bolo, vou comer o outro, né? Eu preciso comer para ser feliz, eu preciso de um doce para ser feliz. Esse pensamento faz realmente sentido? A gente vive dentro daquele mindset e nem consegue perceber que são pensamentos sabotadores, e é por isso que no Virada de Chave esse é um ponto central que a gente trabalha. A gente foca muito nessa ideia de pensamento e é muito legal, é incrível ver como as pessoas passam a notar os pensamentos dela que levam ela a comer, e aí, a partir do momento que você desconstrói isso, fica muito fácil ver que não faz sentido nenhum e mudar o seu comportamento, né? Como eu disse, tudo começa com o pensamento. Então, se você muda o seu pensamento, é muito mais fácil mudar o seu comportamento. E a outra questão é a fome e a saciedade. Então tem pessoas que não percebem a fome, tem pessoas que não percebem a saciedade, e isso também tem que ser um objetivo seu. Comer quando tem fome e comer até ficar saciado, né? Se todo mundo fizesse isso, não haveria obesidade no mundo. A gente precisa confiar no nosso corpo. As dietas são uma estratégia que, por princípio, não confia no corpo que você tem. E o nosso corpo é perfeito, né? O nosso controle ali de apetite, das nossas necessidades, ele é muito mais elaborado e requintado do que um papel ali que está escrito 1.500 calorias. Então, o nosso controle de fome e saciedade, ele é muito mais elaborado e requintado do que um papel externo, né? Essa informação que vem de fora para dentro, dizendo o que você deve e não deve comer e quanto você deve comer. Então, reaprender isso é uma estratégia também que eu considero essencial. E eu acho que é sobre isso, né? Não é sobre comer com moderação, é sobre se tornar uma pessoa mais equilibrada. Então, se você se desenvolve como pessoa e adquire essas habilidades, comer com moderação passa a ser uma coisa natural, tá? É a ideia, né, da pessoa que é naturalmente magra. Muitas vezes você vê a pessoa, né, que nunca fez dieta, ela é naturalmente magra, ela nasceu assim. Não, na verdade, provavelmente o que ela tem é essas habilidades, né, de percepção de fome e saciedade, ela sabe gerir melhor as emoções dela, ela não come porque ela tá com uma emoção difícil. Bom, e com isso a gente cobriu aqui o tripé como um todo, né? Alimento, ambiente e indivíduo. E se a gente trabalha com esse tripé, então é o caminho para a gente estar agindo aqui de baixo para cima, melhorando essas questões, entendendo os nossos porquês. E aí, como eu disse, essa é a verdadeira virada de chave, né? Você vir de baixo para cima, porque daí, com tudo isso daqui equilibrado, o que você come vai ser uma consequência natural. Manter uma alimentação saudável vai ser uma consequência natural de você ter se tornado uma pessoa mais equilibrada. Talvez você esteja se perguntando assim, mas o que eu faço com as informações científicas que eu recebi, né, que eu já li a respeito? O que eu faço com a informação de que proteína ajuda a emagrecer, que comer muito carboidrato engorda, que doce engorda,
né, que eu preciso comer ovo. Então, o que eu faço com essas informações? Bom, primeiro que na nutrição a gente acaba tendo muitas informações que não são tão verdadeiras assim, né? Eu gosto muito de uma frase do Peter Attia, que ele diz assim que, infelizmente, na nutrição a gente sabe com certeza de muito menos do que ele gostaria de saber, né? Então, existem muitas incertezas, até pela própria metodologia científica dentro da nutrição. É muito difícil a gente estudar o que um alimento faz no corpo das pessoas, porque o alimento está inserido num meio, está inserido num estilo de vida, então existem muitos vieses. Então, assim, são poucas as coisas que a gente tem certeza absoluta dentro da nutrição, tá? Então, esse é um ponto, tá? Agora, sim, tem muita informação científica que é verdadeira. A proteína pode te ajudar a emagrecer, excesso de carboidrato engorda, e aí é justamente sobre isso que eu quero falar, né? O que você faz com essas informações se venho aqui e te falo para comer de acordo com fome e saciedade, para você ter satisfação, né? O que você faz com essas informações? Você pode estar pensando assim, né? Se eu for me guiar pela satisfação, eu não vou seguir essas regras e aí eu vou acabar engordando, né? A gente não pode comer tudo que quer, né? Se eu comer doce, vou engordar. Bom, algumas dessas informações podem ser realmente verdadeiras, mas o problema é que a sua aplicabilidade no mundo real ela é problemática, tá? Então, uma coisa é você falar que a dieta low carb vai te ajudar a emagrecer. Outra coisa é você realmente conseguir fazer uma dieta low carb por bastante tempo, né? Então, uma coisa é a informação científica e a outra coisa é colocar isso em prática. Então, o que eu venho te trazer aqui é a combinação perfeita dos dois. A gente considera o alimento, a gente considera a informação científica, mas a gente não pode ignorar o efeito do nosso comportamento, como que a mente humana funciona, como que o nosso comportamento funciona. E é aquilo que eu disse já. Se a gente está passando por restrição, se a gente é impedido de comer alguma coisa, muitas vezes o nosso desejo por aquilo aumenta. Muitas vezes a gente vai acabar tendo um comer deturpado, né? E a gente vai acabar perdendo o sinal de fome e saciedade. Então a gente não pode dissociar as duas coisas. Por exemplo, você pode falar assim, jejum intermitente é uma ótima estratégia para emagrecer. Uma coisa é você estudar o jejum intermitente em ratos de laboratório, que estão ali dentro de uma jaula, com um ambiente controlado, recebendo apenas a dieta que o pesquisador está fornecendo. Então, o pesquisador vai lá, dá a dieta para ele, com uma quantidade de calorias controlada, aí ele faz lá a janela de jejum dele, e aí na hora de comer, ele volta a receber uma dietinha ali controlada. Tá? E aí você vê qual é o resultado de perda de peso nesses ratos. Outra coisa é você tentar aplicar o jejum intermitente em você, na sua vida real, acontecendo no mundo real. Então, se por um lado algumas pessoas conseguem se adaptar, né, ao jejum intermitente, outras vão ficar estressadas, vão diminuir performance no trabalho, não vai conseguir trabalhar porque tá com muita fome, vai ficar mais irritada com o marido, vai brigar com os filhos mais do que deveria, né? Não vai ter energia para ter que fazer as atividades do dia a dia que o mundo nos requer, né? E outra, ali quando acaba a janela de jejum, ela tá ali morrendo de fome, inserida no nosso mundo, cheio de alimentos ultracalóricos e processados, né? Então é aí que os exageros acontecem, né? Que ela vai procurar um chocolate, que ela vai acabar fazendo uma refeição que não é tão boa e vai perder todo o efeito que o jejum poderia dar. Então é isso que eu falo, né? Quando a gente tem que considerar a informação científica, mas a gente não pode deixar de considerar
o nosso comportamento, a natureza humana, como que a gente funciona no mundo real, tá? Então, de novo, indivíduo e ambiente, tá? Não é só o alimento. A gente tem que considerar a nossa natureza, nós como indivíduos, e a gente tem que considerar que a gente vive num ambiente onde está cheio de estímulos. E aí, quando a pessoa vai lá e exagera, quebra o jejum, ou exagera numa refeição pós-jejum, aí a pessoa interpreta aquilo como falta de força de vontade, que ela falhou, que ela não tem disciplina, e na verdade não é isso. É apenas a nossa natureza humana se manifestando. Então, eu considero que muito mais importante do que você ficar obcecado com uma lista de alimentos que você pode ou não pode comer, é você atingir o equilíbrio na sua alimentação, tá? Aprender a comer de acordo com fome e saciedade, responder às suas necessidades físicas e emocionais de forma construtiva, trazer um elemento de satisfação para a sua vida, e aí com isso você vai ter bem-estar e você vai ter constância e você vai conseguir emagrecer de forma definitiva e o seu processo vai ser contínuo, né? Não vai ser limitado ao período que você está de dieta, ela vai ser uma verdadeira evolução contínua. Se a gente fica só preocupado em seguir um conjunto de regras, em seguir aquelas informações científicas, a gente se distancia da nossa capacidade de escutar o nosso corpo, tá? É nesse processo que as pessoas acabam perdendo a sensibilidade pela fome, não percebem as emoções, né? Então eu gosto muito dessa ideia aqui, ó. Quanto mais uma pessoa foca em números, mais isso interfere no processo de escutar o próprio corpo. A gente precisa recuperar essa escuta do nosso corpo, tá? O nosso corpo é sábio. Antigamente, a gente não via obesidade. Foi justamente, né, é um paradoxo. Quanto mais informação sobre comida a gente foi recebendo, mais a gente desaprendeu a comer de uma forma natural. Então a gente precisa resgatar esse comer tranquilo, esse comer natural, que isso vai trazer saúde e emagrecimento pra gente. É fato que comer menos doce vai te trazer mais chances de emagrecer. E quanto mais doce você comer, maiores são as suas chances de ganhar peso e dificuldade de emagrecer. A questão é como você alcança essa diminuição de comer doce. Então, se de um lado você tem a proibição simples pura, né? Eu não vou comer mais doce, eu vou parar de comer, na base da força de vontade eu não vou mais comer. E do outro lado, você entende os motivos que te levam a comer o doce. Pode ser uma emoção, pode ser para desestressar, pode ser porque você pensa, eu mereço, pode ser porque o seu ambiente de trabalho está cheio de gatilhos de doce, pode ser porque você está com fome. E aí você, entendendo os motivos que te levam a comer doce, você cria estratégias inteligentes para lidar com essas circunstâncias, né? Então você aprende a suprir a sua necessidade de uma forma mais assertiva e funcional. E ao mesmo tempo que você, né, não deixa isso como proibido, você se permite em algumas situações comer. Você passar por esse processo de você ganhar mais habilidades vai fazer com que você, muitas vezes, né, depois de percorrer esse processo, muitas vezes você vai ver que você não quer mais o doce, porque você ganhou habilidades. Então não é uma questão de proibir o doce, né? Olha a diferença, né? De um lado você se proíbe de comer, do outro lado você vai perceber que você não quer mais, né? Que vai ter situações que você não vai querer mais. Então é uma total mudança de paradigma, a gente vir de baixo para cima. Depois de participar da Semana da Virada de Chave, se você colocar em prática tudo que você aprendeu aqui, e principalmente se você tiver paciência com o seu processo e tiver pensamento de longo prazo, eu tenho certeza
que você vai conseguir emagrecer de forma definitiva, sem abrir mão do seu bem-estar, utilizando a inteligência. Aqui eu não proponho nenhuma estratégia que vai fazer você emagrecer de forma rápida, mas eu estou propondo uma estratégia que vai desenvolver as suas habilidades, que vai fazer você ser uma pessoa melhor, né? E que, uma vez que você ganha essas habilidades, você não consegue mais retroceder. Então é um caminho que traz desenvolvimento e conquistas de fato. Você pode sim se tornar cada vez melhor, 1% melhor todo dia. Agora, se você acha que é muito difícil colocar todas essas estratégias em prática, né? Eu te pergunto, qual seria uma outra estratégia? Né? Porque fazer dieta também é difícil. Ficar sem comer, ficar passando fome, ficar se privando daquilo que você gosta, também é difícil. Então a gente precisa escolher o nosso difícil. Né? O que eu estou propondo aqui é um caminho de desenvolvimento. Então, as dietas são difíceis, mas elas só se sustentam enquanto você está se esforçando para colocar em prática. O meu método não. O meu método vai te trazer desenvolvimento, vai te trazer habilidades, vai te transformar numa nova pessoa. Bom, é claro que aqui eu apresentei um resumo, né, de tudo que eu acredito que precisa ser feito. É impossível, em apenas 3 dias, eu te explicar tudo. E é por isso que eu criei o programa Virada de Chave. Esse programa, ele foi criado a partir da minha experiência clínica, né, de ter atendido já dezenas e centenas de pacientes, também através da ciência do comportamento, da metodologia do Lifestyle Medicine, que eu aprendi na Harvard Medical School. Então, e com tudo que eu já li, já estudei, já aprendi por conta própria também. Então, juntando todo esse conhecimento, eu desenvolvi o método Virada de Chave. E se você quiser ter um acompanhamento de perto dessa jornada, se você quiser que eu acompanhe você nessa jornada, então eu vou te explicar aqui como funciona o programa Virada de Chave. Se você não tem interesse nenhum em participar do programa, não tem problema, eu te peço que continue aqui comigo, porque eu vou mostrar como que eu estruturei o programa e aí de repente você consegue na sua casa também fazer algo semelhante e se beneficiar também. Então, mesmo se você não for participar do programa, não tiver interesse, continua aqui comigo que eu acho que você vai gostar do conteúdo também. Bom, então é óbvio que no programa a gente trabalha com o tripé, né, atuando na melhora da qualidade da sua alimentação, na organização do seu ambiente e no seu desenvolvimento como indivíduo. Enquanto as dietas e a maioria dos programas só olha para o que você come, no programa Virada de Chave a gente tem esse olhar mais abrangente e completo dos fatores que influenciam a sua alimentação. Então, o programa Virada de Chave, ele não é apenas um curso, ele é uma imersão completa. Na verdade, ele é muito mais uma mentoria até. Ele é formado por 12 módulos, então a gente trabalha um módulo por semana. Então vai começar uma turma em outubro, né? Vai terminar ali um pouquinho antes do Natal, para você já ir para o Natal com uma nova cabeça. E em cada módulo a gente vai ter aulas e a mentoria. Cada módulo é feito em uma semana e aí em cada módulo a gente vai se aprofundar em um tema importante para a gente melhorar. Então eu vou falar rapidamente como que vai funcionar os 12 módulos, né? Então a gente vai ter uma reunião de início, né, de boas-vindas, e aí sim que depois começa os módulos onde a gente vai trabalhar as questões. Então a gente tem uma semana que a gente trabalha justamente qual é a mentalidade e atitude que vocês vão ter que ajustar, qual mudança de mindset vocês vão ter que ter para encarar esse processo, né? Aqui eu já falei para vocês, eu trouxe algumas das coisas que a gente vai tentar almejar aí para começar a viagem já preparado.
Depois a gente vai falar sobre princípios de alimentação saudável. Então aqui a gente tem algumas metas que a gente vai tentar trabalhar, né? De melhorar a qualidade da alimentação. Então, por exemplo, aqui nessa semana e ao longo também do Virada de Chave, a gente vai ver o que não pode faltar numa alimentação saudável, a gente vai falar sobre dieta low carb, como aumentar o consumo de vegetais, né? Para não só você comer mais vegetais, mas você gostar dos vegetais. Como saber quanto comer, questões de café da manhã, almoço, jantar, lanche, opções para cada uma dessas, como comer com prazer e mesmo assim comer saudável, emagrecer. Depois a gente tem uma semana dedicada a quando e como comer. Eu trago conceitos de cronobiologia sobre horários das refeições, o que é importante você saber para você conseguir organizar os seus horários, qual é a melhor forma de comer, né? O ambiente que você come, a forma, né, de estar ali presente no momento da refeição. Tem muita informação sobre essas questões que eu considero assim, essenciais. Depois tem uma semana só sobre fome e saciedade. Então, assim, quem não consegue identificar essas sensações vão ter dinâmicas, tem atividades. Quem percebe as sensações, mas não consegue parar de comer. Então, assim, tudo isso a gente vai ter uma semana para discutir. Tem atividades, tarefas, né? Tudo que eu proponho aqui, a gente também tem ferramentas de auxílio para te trazerem aí, fazerem com que você treine isso. Saia do piloto automático é uma semana que eu gosto muito, porque justamente traz aí o componente de atenção para sua vida. Eu falei algumas vezes aqui que a desatenção é inimiga da inteligência humana. E você treinar a sua atenção também é algo possível, né? É uma habilidade que você pode ter e é esse treino de atenção que vai fazer você perceber seus pensamentos, perceber o que tá te sabotando, né? Que tipo de pensamento tá te sabotando, o que no seu ambiente tá se sabotando. Então é muito interessante, é muito importante a gente treinar essa habilidade. Corpo e movimento é uma semana dedicada, né, a gente tentar melhorar aí a nossa rotina de atividade física, mas também se movimentar mais, sentar menos, né? Tem metas aí bem práticas pra gente trabalhar, para mesmo se você é totalmente sedentária ou se você é praticante, assim, assíduo de atividade física, eu tenho certeza que tem alguma coisinha aí que dá para melhorar e você vai ficar surpreso com as informações que eu vou te trazer. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, aqui o elemento da satisfação, né? Eu sei que isso às vezes traz bastante dúvida. Então, como a gente traz esse elemento da satisfação e ainda emagrece, né? Como agir em festas e eventos sem exagerar e mesmo assim saber aproveitar? A 8ª semana é pra gente comer mais comida caseira. Então é muito também sobre organizar o ambiente, como que a gente faz, ideias, assim. É muito legal também que, como a gente trabalha em grupo, os próprios participantes trazem, assim, ideias muito legais, sugestões. É muito, muito bonito de ver, assim, as pessoas se ajudando. Então a ideia é para conseguir estruturar mais, seja comer um pouquinho mais de comida caseira, né? Tem várias estratégias, não necessariamente você vai precisar cozinhar, mas a ideia é essa de melhorar um pouco a qualidade da sua alimentação com a comida caseira. Tem uma semana só para comer emocional, né? Quem desconta emoções na comida. A gente volta a falar de movimento para reavaliar as metas, para ver se tem mais coisa para melhorar, e também a gente fala sobre carboidrato, se é bom cortar tudo, se dá para cortar um pouco, diminuir, que tipo de carboidrato você pode comer, qual é melhor evitar, né? Sempre sem nenhuma proibição, mas como que a gente pode estruturar isso melhor? Como lidar com a sua vontade por doce é sempre uma semana que é sucesso, né? Eu acho que isso costuma ser um problema para todo mundo. E, finalmente, a 12ª semana é um fechamento muito legal, assim, mas que te dá autonomia, né? Agora que você tem todas essas ferramentas na sua mão, como que você faz
para daqui em diante continuar o seu processo de evolução e transformação, continuar com a mentalidade de 1% melhor todo dia, para daqui a 1 ano você ser uma pessoa totalmente diferente, quem dirá daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Então, a proposta aqui é que você mesmo, né, possa andar pelas suas pernas e eu tenho certeza que com o que você vai aprender no programa, você vai ter recursos de continuar a sua jornada de transformação. Bom, rapidamente aqui, né, alguns dos temas abordados. Então, dos alimentos eu já falei, mas no ambiente, né, por exemplo, compras do mercado, como organizar, que horário fazer, né, como ter mais comida caseira em casa, planejamento de refeições, finais de semana, como fazer, como se organizar, né, como evitar que o final de semana seja um momento ali que coloque tudo a perder o que você fez de esforço durante a semana, festas e eventos, né, na parte de indivíduo, né, como tornar como honrar as suas necessidades, fome e saciedade, não descontar a emoção na comida, evitar exageros e gula, como o desejo por doce, né, evitar beliscar todo o tempo, como lidar com gatilhos e os hábitos também, né? A gente fala também de atividade física, de ter uma vida ativa. Mesmo quem não gosta de praticar esporte, dá para ter uma vida mais ativa, sono, meditação, hábitos saudáveis e muito mais. Então, só reforçando para vocês, é um programa de 12 semanas, a gente começa em outubro, ele vai até dezembro ali, metade de dezembro, então dá bem tempo assim de ter uma nova mentalidade para encarar as festas de final de ano. Como eu disse, tem as aulas gravadas que podem assistir a hora que quiser, tem as atividades práticas. A gente traça na mentoria, né? A mentoria, ela é a cereja do bolo, assim, porque são os encontros comigo, como se fosse 13 consultas comigo, para eu entender bem as questões de cada um. E aí, depois de cada mentoria, você vai sair ali com metas semanais para trabalhar durante a semana sobre o tema que a gente conversou. A gente também cria desafios semanais também para incentivar as pessoas a mudarem. É muito legal de ver a interação entre as pessoas, né? Realmente, assim, como a gente se encontra toda semana, se cria ali uma identidade de grupo, uma afinidade entre as pessoas, e é muito proveitosa essa interação, né? Tem trabalhos científicos que, inclusive, falam sobre como o grupo consegue ajudar cada elemento a mudar e potencializa essa transformação. Então aqui a gente vai fazer outubro, novembro e dezembro. A mentoria é uma oportunidade de ter o meu acompanhamento de perto. Não é só uma conversa, né? Ali eu aplico as técnicas de mudança de comportamento que vão fazer você colocar em prática, né? A gente tem uma ciência sobre como traçar metas, como estipular essas metas, né? Como você encontrar as suas respostas, né? Identificar quais são os seus problemas e ir atrás das suas respostas. Então, o programa é estruturado para fazer você agir e colocar a mudança em prática. Não é um programa, é um curso com aulas teóricas também. A gente tem as aulas teóricas para embasar as ações, mas ele é muito voltado para a prática. E aí, de repente, você pode falar assim, mas eu já tentei de tudo, eu tenho medo de não dar certo, né? Eu já fiz várias dietas, eu tenho medo de não dar certo dessa vez também. E aí eu te pergunto, né? O que é dar errado para você? Se você ficar apegada a chegar no número na balança em tanto tempo, aí é muito fácil de dar errado. Mas aqui o que eu tô te propondo é o desenvolvimento pessoal. É impossível dar errado, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre você mesmo, você vai aprender muito sobre as suas limitações, você vai aprender sobre estratégias de como lidar melhor com as suas questões. Então, assim, você vai evoluir, isso é certo.
né? Como eu disse, talvez você não chegue no número na balança no tempo que você determinou, mas você vai ser transformada. Isso não há dúvidas nenhuma. E aí, além das mentorias ao longo do programa, como bônus, a gente tem mais 2 encontros, né? A gente, então, depois de 6 meses do início do programa, a gente tem mais um encontro para ver como que vocês estão, para ver como que vocês estão andando por conta própria. E depois, mais 9 meses depois do início do programa, a gente tem um encontro presencial, que é muito legal, assim, é muito gostoso depois poder encontrar vocês ao vivo, essa troca, né? Fazer um lanche junto, um café da manhã, é muito gostoso, assim. Então essa aqui foi uma experiência muito bacana e que todo mundo gosta. Então, ainda falando de bônus, na verdade não são só 12 semanas, a gente tem aí 9 meses de acompanhamento. Além dessas 12 mentorias que vocês vão ter comigo, além do encontro de boas-vindas, ainda tem mais uma mentoria depois, ao final do programa, e ainda tem esse encontro ao vivo. E além disso, um outro bônus muito legal é um cardápio especial. Então, a gente elabora, né, um cardápio de 2 semanas com uma refeição, né, almoço ou jantar, vocês escolhem, assim, onde vocês usam essa refeição, e isso ajuda muito no planejamento de vocês. Então, essa é uma coisa que vocês ganham também com o programa. Bom, para finalizar, o objetivo do programa Virada de Chave é melhorar a qualidade da sua alimentação, né, fazer você comer mais saudável, melhor, promover que vocês ganhem habilidades, tá? Que tornem o comer saudável mais natural, tudo aquilo que a gente já falou de habilidades. Trazer a satisfação como ponto central da alimentação de vocês, do estilo de vida de vocês. Promover o planejamento, né? Ajudar vocês a se planejar, ajudar vocês a se organizar, o ambiente, né? A alimentação, para tornar a alimentação viável e prática. E, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida de vocês. Como eu disse, não adianta fazer uma dieta que vai trazer sofrimento, que vai fazer com que você evite encontrar seus amigos, né, que vai tirar a sua energia. Isso não é bem-estar. Então a gente tem que ter em mente a qualidade de vida. Bom, vou falar agora de preço com vocês. Eu acho que essa edição é uma grande oportunidade, tá? Porque eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter esse valor. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês, tá? Uma consulta de nutrologia tá aí por baixo, né? Uns R$800, tá? Então, se você pensar que você vai ter pelo menos 12 encontros comigo, a gente estaria falando aí de um valor de R$9.600, mais ou menos, por baixo. Além disso, um curso de emagrecimento, né, tão completo, com 12 módulos gravados, atividades práticas, acompanhamento das metas, desafios, né, tudo isso, acesso à comunidade, chutando baixo, a gente poderia dizer aí pelo menos uns R$2.500. Além disso, tem esse acompanhamento que é por 9 meses, na verdade, né? Então a gente estaria aí somando mais uns R$5.400. Ou seja, o valor do curso, se fosse botar no papel, né, toda essa complexidade, todos esses elementos, a gente estaria falando aí de R$19.500 por baixo, tá? Porque eu coloquei aqui alguns valores até bem assim modestos, para falar a verdade. Mas eu queria falar para vocês que não vai ser esse valor, tá? Apesar do curso valer isso e talvez até muito mais, né? Quanto que vale trazer paz e tranquilidade para sua alimentação e ainda te propiciar um emagrecimento sustentável, mas eu queria dizer que não vai ser esse valor. Eu vou fazer uma condição especial aqui para vocês de 12 vezes de R$197. Esse vai ser o valor do curso, é realmente assim uma pechincha para
tudo que ele oferece, para ter o meu acompanhamento de perto aí com vocês, tá? Vocês vão ter o acompanhamento de uma nutróloga por 9 meses, isso é muito difícil de acontecer. Além disso, assim, modéstia à parte, né? Eu tenho uma formação muito ampla, dedicada, tenho doutorado, tenho a especialização, formação em Lifestyle Medicine por Harvard, sou professora de universidade. Então, assim, realmente vocês não vão encontrar isso em nenhum lugar. E ainda tem mais uma coisa. Para quem entrar no Virada de Chave ainda hoje, vai ganhar 20% de desconto. Essa é uma condição especial que vai terminar meia-noite, tá, gente? É só para quem se inscrever hoje. Aqui tá o QR Code, então assim, não perca tempo. É realmente uma grande oportunidade de fazer uma virada de chave na sua vida. E eu queria dizer assim, né? Tem a garantia dos 7 dias, então se vocês entrarem no programa e verem que não é isso que vocês gostariam, tem 7 dias de garantia. E não é só isso, a gente tem tanta segurança no nosso método que a gente promete devolver todo o dinheiro de volta caso vocês digam que vocês não tiveram os resultados esperados. E aí a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, vai avaliar se vocês fizeram as atividades, se vocês assistiram às aulas, participaram das mentorias, né? Caso vocês tenham feito isso, a gente vai traçar uma nova estratégia personalizada para vocês, e caso realmente vocês não tenham resultado, a gente garante a devolução integral do dinheiro de vocês. Então, assim, realmente vocês não têm nada a perder. Mas eu tenho certeza que não é esse o caso, porque todo mundo que já participou sempre fica muito satisfeito. Eu nunca tive uma desistência assim de pedirem o dinheiro de volta. Então, se você está preparado para a grande virada de chave na sua vida, se você quer comer melhor, comer mais saudável, melhorar sua qualidade de vida, se você quer emagrecer de forma definitiva, com bem-estar e inteligência, não deixa passar essa oportunidade. Se inscreva agora no Virada de Chave. As inscrições começam hoje. Como eu disse, hoje a gente tem essa condição especial com desconto. E aí depois o carrinho ainda fica aberto aí até quarta-feira que vem. Então coloca aí na agenda para não perder essa oportunidade. E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. É um programa muito gostoso de fazer, realmente é uma transformação, né? A gente tem as aulas gravadas que vocês podem assistir a hora que quiser. A mentoria, ela é ao vivo, mas ela também fica gravada, apesar de eu recomendar assim, que vocês estejam lá ao vivo, porque o ganho, a experiência de estar lá ao vivo é outra. E eu gostaria muito de ver você lá com a gente no programa Virada de Chave, para começar essa transformação, de parar de sofrer com dieta, de trazer mais prazer para sua vida, bem-estar, com inteligência. Bom, com isso a gente chega ao final dessa semana. Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Mesmo quem não for participar do programa, eu tenho certeza que, assim, que o conteúdo que foi dado aqui, vocês vão conseguir transformar a vida de vocês. E eu só tenho a agradecer a presença aqui de vocês e espero que numa próxima oportunidade a gente se encontre de novo. Até logo, boa noite, muito obrigada por estar aqui comigo. O Virada de Chave, eu adorei ter participado, achei que valeu muito a pena. O Virada de Chave para mim foi muito importante na minha vida. A gente ela fazia uma aula, a gente fazia uma mentoria ao vivo e também com algumas tarefas. Isso ajuda a gente a colocar metas e colocar em prática algumas coisas que a gente às vezes tem dificuldade, do tipo aumentar a ingesta de legumes e frutas. Então, assim, ela traz ferramentas que a gente pode ir aplicando ali, né, no dia a dia e vai fazendo esse acompanhamento. Realmente me surpreendeu pelas inovações que houve, que me foram apresentadas. Aprendi bastante, alguns conceitos que eu não conhecia. Apliquei esses conceitos, tem toda uma parte prática, assim, nas discussões que houve durante o curso. Eu acho que saí bastante satisfeito e aproveitei bastante o texto. A virada de chave é conseguir ter alguém que te acompanhe para colocar em prática esse processo, né? Porque ela traz muitas
ideias, conhecimento e ferramentas para poder colocar em prática algo que sozinho muitas vezes é difícil, né? Como é uma coisa feita em grupo, você vê todas as pessoas caminhando, cada uma dentro da sua realidade, né? Mas criando a sua própria trajetória e tendo resultado. E não são resultados imediatos, eles são resultados construídos, mas com chance de serem mais permanentes, né? Mais permanentes, que ficam, não vão embora na hora que acaba. Eu nunca vi nada parecido com o conteúdo desse curso em lugar nenhum. Muito se fala sobre dieta, mas tudo junto, o olhar da Priscila, ela é muito estudiosa, ela faz umas ligações de algumas coisas que são inesperadas e que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. O curso em si, ele é muito interessante porque ele dá o respaldo de conteúdo teórico de uma maneira não maçante, é super tranquila as aulas, elas têm 15, 20 minutos e elas são bem práticas, assim, ela traz exemplos de coisas simples do seu dia a dia, mas com todo, você vê que tem, o que é interessante é que de uma maneira muito simples, muito objetiva, a doutora Priscila consegue passar a mensagem, só que você vê que por trás daquilo tem uma profundidade gigantesca de conhecimento. Professora Priscila, né? Interessante que ela, além da parte de nutrição, a parte de qualidade de vida que ela aprendeu em Harvard, né? Ela, por ser médica, nefrologista, apresentava assim, justificativas científicas, apresentava o lado científico e depois exercia a prática. E esse aspecto é muito importante para você entender e acreditar no processo. Aprendi muita coisa nova, então assim, de qualidade técnica, conhecimento que a Priscila passou pra gente, realmente é bastante coisa, aprendi muita coisa, inclusive algumas aulas eu revi algumas vezes para até conseguir assimilar todo o conteúdo. Existe poucas pessoas que têm a formação que a doutora Priscila tem, né? Então ela é uma médica, ela é especialista em nefrologia, que é uma área super complexa que mexe com o metabolismo no corpo humano. Ela fez pós-graduação em nutrologia, né, na parte de nutrição. Depois foi para Harvard fazer pós-graduação em medicina do estilo de vida. Então é uma pessoa que tem doutorado, enfim, então tem toda uma história e uma capacidade de orientar, ser uma mentora, né? Uma mentoria, né? Para guiar essas pessoas nesse caminho próprio e mais definitivo. Foi muito legal porque eu pude trazer escolhas mais conscientes para dentro de casa e as crianças, meu marido, tiveram que entrar ali na onda também. Muito importante porque realmente eu estou conseguindo conscientizar o que realmente faz bem para mim, na minha alimentação, no meu dia a dia, na minha academia. Através do curso, valorizar os aspectos musculares, assim, eu comecei a fazer mais musculação sempre com um determinado objetivo, né, de melhorar a massa muscular, tal. Eu me senti melhor, mais satisfeito assim corporalmente, o meu corpo se comportando melhor em situações de exercício. Eu adquiri uma força maior do que eu tinha antes, ajudando no meu exercício aeróbico. Da gente conseguir entender a nossa fome, a nossa saciedade, são coisas super importantes. O nosso estresse, a nossa ansiedade, e a gente respeitar as nossas necessidades, as necessidades do nosso corpo. Então, eu acho que ele é um curso que abrange o nosso corpo e a nossa vida por completo. Eu acho que assim, desde o primeiro momento, você vê que é uma coisa muito diferente do que é o habitual, né? Na minha opinião, ele não se limita à alimentação, a emagrecer, ele é muito maior do que isso. A gente tem ensinamentos que ajudam a gente a viver melhor. Isso que é interessante, essas mesmas ferramentas que você utiliza para melhorar, por exemplo, a sua alimentação, você pode utilizar ela para as outras áreas da sua vida. Como atividade física, como esportes, né? Em relação à atividade física, qualidade de vida, estar presente, né? Ferramentas de consciência plena, né? Estar aqui, né? Organização, né? Organização de agenda, de tudo. Não é só
não é só sobre alimentação, é uma virada de chave para a vida como um todo. Sim, eu recomendo sim. Não tenho dúvida que vale a pena, porque experiência própria, né? Eu fiz o curso e tive ótimos resultados, de fato foi transformador. Aí agora a gente tenta passar isso para os irmãos, para os pais, mas eu acho que eles vão ter que fazer o curso. A gente falando, eles não acreditam. Se você de fato você quer ter uma mudança permanente, um resultado no longo prazo para a sua vida, e uma mudança, uma virada de chave, acho que é um nome muito apropriado, esse curso é para essa pessoa. Esse curso é para a pessoa que quer tomar as próprias decisões e as melhores decisões para a vida dela. Então eu acho que realmente é uma mudança é uma virada de chave, é uma mudança de vida e uma mudança de olhar, que acho que isso tinha que se espalhar pela sociedade inteira, de verdade. Eu recomendo fortemente o curso, muito.